A medicina desacreditava a avó idosa na cozinha, mas uma história simples mudou tudo. Você vai me contar uma história? Perguntou a menina. Segundos depois, uma quietude diferente começou. Dona Aurora, aos 70 e poucos anos, nunca imaginou que uma tarde em sua cozinha viraria sua vida e a da neta do avesso. Havia quase um ano que Sofia, de 6 anos, vivia num silêncio profundo, e Dona Aurora se acostumara com os olhares preocupados de sua filha, Marta, e os cochichos disfarçados. Desde a separação dos pais, a menina parara de falar e reagir, como se o mundo barulhento ao seu redor tivesse sido apagado. Psicólogos eram visitados, mas ninguém encontrava a causa do trauma. Era como se a voz e a alegria de Sofia tivessem simplesmente evaporado. No começo, Marta jurou que era só questão de tempo. Depois veio a corrida por clínicas, especialistas, terapias, adaptações, tentativas novas a cada mês. Dinheiro abria portas, marcava consultas rápidas, trazia nomes famosos, mas não trazia a voz de Sofia de volta. E quando os meses viraram quase um ano, sobrou a rotina, escola adaptada, retornos médicos, brinquedos intocados e aquelas visitas obrigatórias à avó, que Marta insistia em manter para a vida não parar, mesmo com Sofia calada, na pequena cozinha de Dona Aurora, com cheiro de bolo de fubá e café fresco. Sofia sentava à mesa, desenhando em silêncio. Seus olhos castanhos, antes vivos, agora carregavam um peso. Dona Aurora, cabelos brancos presos, avental florido, aproximou-se da neta. Minha pequena estrela, disse com voz macia. A vovó tem uma história para você, uma que minha mãe me contava quando eu era criança, lá na roça. Marta, na sala, observava com esperança e ceticismo. Dona Aurora nunca estudara muito, mas tinha sabedoria de gerações, de um tempo que ouvia mais a natureza que os livros. Você vai me contar uma história? Perguntou Sofia de repente, num sussurro quase inaudível. Dona Aurora parou, o coração saltou. Marta, na sala, deixou cair a revista. O silêncio na cozinha era denso, mas de expectativa. Sofia, que passara meses calada, virou o rosto para a voz da avó. Vovó, qual história? Os olhos de Dona Aurora marejaram. Aquela pergunta era um milagre. Sofia, de 6 anos, falava com fragilidade comovente. Marta correu para a cozinha, olhos arregalados. Sofia, meu amor. Você falou. Dona Aurora, controlando a emoção, fez um gesto para a filha. É a história da menina que perdeu as cores depois de um grande susto e só voltou a vê-las quando a avó lhe contou sobre as pedrinhas mágicas que o rio guardava. Sofia olhou para a avó, um pequeno brilho retornando. Pedrinhas mágicas? Dona Aurora assentiu. Sim, umas pedrinhas polidas pela água, que, quando olhadas com carinho, nos lembravam das cores que tínhamos dentro. Marta sentiu o corpo gelar. Pousou a mão no ombro da filha. O que você falou? Perguntou, voz firme. A menina não piscou. Vovó, eu quero ver as pedrinhas. Marta soltou um suspiro desconfiado. Eu tenho a solução. Já surgira muitas vezes, sempre em promessas vazias. Mãe, eu entendo, mas isso é sério. A Sofia precisa de tratamento. Não é brincadeira de pedrinhas. Dona Aurora respirou fundo, como se já tivesse ouvido aquilo. Minha mãe dizia que nem toda cura vem da farmácia, Marta. Às vezes, a cura está no que a gente tem dentro. Eu só queria tentar. Sofia estendeu a mão, procurando a avó. Dona Aurora se aproximou e deixou a menina tocar seu rosto. Sua mão tá quentinha, Sofia comentou. E pela primeira vez em meses, um sorriso pequeno. É o carinho da vida, minha flor. A gente só precisa se lembrar que ele existe. Dona Aurora quase riu. Sua filha, advogada, mulher de leis, acreditava no que dava para provar. Mas a campainha tocou. Era Rodrigo, pai de Sofia, para a visita semanal. Marta, já comprei tudo para a escola da Sofia. Ele viu a avó agachada, a menina sorrindo. O que está acontecendo aqui? É a vovó. Marta disse rápido.
Ela estava contando uma história. Rodrigo notou o sorriso. Contando sobre o quê? Dona Aurora deu um passo atrás, sentindo o clima pesar. Sobre as pedrinhas do rio que guardam cores. Rodrigo soltou uma risada curta. Ah, tá. A senhora acha que isso vai fazer a Sofia voltar a falar? Minha mãe me ensinou que a alma tem seus próprios caminhos, meu filho. Marta olhou a mãe. A senhora não vai entrar nessa? Vai? Claro que não. Marta respondeu para acalmar ele. Só que Sofia apertou o braço da avó com força. Vovó, por favor, só uma vez. Eu quero ver as pedrinhas. Dona Aurora travou. Sofia quase nunca pedia nada. Desde a separação, parecia obediente demais. Ver aquela decisão reaparecer doeu e aliviou. Filha, isso não faz sentido. Faz para mim. Sofia insistiu. Eu tô cansada de todo mundo falar comigo como se eu fosse um vidro quebrado. A vovó não fala assim. Marta se ajoelhou, voz suave. Meu amor, eu só tenho medo de você se machucar com esperança irreal. Eu já tô machucada, mãe, disse baixinho. Eu só queria sentir que eu tentei. Dona Aurora olhou para Rodrigo. Onde fica o córrego perto de onde a gente morava quando crianças? Rodrigo piscou. Lá na antiga fazenda da vovó Maria, perto da paineira grande. Marta arregalou os olhos, indignada. Mãe, só deixa eu pensar. Marta Rodrigo. Dona Aurora respirou, dividida entre o absurdo e o rosto da neta. Sofia, a vovó vai lá amanhã cedo. A gente colhe as pedrinhas com calma. Se for para fazer, será num lugar tranquilo com a gente do lado. Marta protestou baixo, mas Sofia sorriu como não sorria há muito. Naquela noite, Dona Aurora quase não dormiu. Racionalmente era loucura. Como avó, a esperança no olhar da neta valia qualquer risco controlável. Marta virou para o outro lado, acordada, fingindo dormir. Às 2 da manhã, Dona Aurora levantou e foi ao quarto de Sofia. A menina dormia serena, um pequeno sorriso. Há muito tempo Dona Aurora não via aquela paz. Na manhã seguinte, Marta já estava na cozinha, café na mão e um silêncio pesado. Quando Dona Aurora entrou, foi direta. A senhora vai mesmo levar a Sofia para catar pedrinhas no córrego da fazenda abandonada? Não estou dizendo que acredito. Dona Aurora respondeu. Estou dizendo que pela primeira vez em quase um ano a Sofia mostrou vontade. Isso vale. Marta fechou os olhos. Tenho medo de criar esperança e depois vê-la cair. E eu tenho medo do contrário, Dona Aurora disse. De a gente passar a vida inteira sem tentar, e ela ficar com aquele e si na cabeça. Marta ficou quieta. Era uma conversa onde ambas tinham medo, mas de lados diferentes. Querido amigo, se esta história tocou seu coração, deixe seu carinho, compartilhe e comente de onde você nos ouve. Uma sugestão: a sabedoria dos mais velhos é um tesouro. Isso nos ajuda a espalhar mais afeto. Bem cedo, no dia seguinte, Dona Aurora e Sofia, com Marta e Rodrigo, viajaram à antiga fazenda. O lugar era simples, a casa de madeira desgastada e um córrego murmurante. Sofia, descalça, sentindo a terra úmida, parecia mais conectada. Dona Aurora sentou no chão perto do córrego. Oi, Sofia, você veio mesmo? Vim, Sofia respondeu animada. A senhora falou que ia vir. Marta observava cada movimento. Mãe, começou educada e fria. Vamos com calma. Dona Aurora baixou o olhar. A gente só vai sentir as pedrinhas, filha. Elas contam histórias, de tempos antigos, de águas que levam o que não serve. Dona Aurora tirou pedrinhas lisas e de cores suaves, já limpas, da bolsinha de pano. Isso aqui são as guardiãs. Minha avó dizia que puxam a tristeza presa no coração, principalmente quando a pessoa perde algo e não aceita, como avós. Isso não tem nada de científico. Marta insistiu. Dona Aurora franziu a testa. O que é científico? Rodrigo explicou. Dona Aurora respondeu. Minha avó falava que nem tudo que funciona aparece em exame.
Mas eu não quero enganar ninguém. Se a Sofia não gostar, a gente para. Sofia pediu de novo. Por favor, vovó. Eu só quero ver se eu sinto alguma coisa diferente. Marta respirou fundo. A vontade de proteger batia de frente com a vontade de ver a filha viva. Tá bom. Mas eu fico do lado e se ela reclamar, para na hora. Na hora. Dona Aurora confirmou. A primeira sessão foi perto do córrego, sob a sombra de uma árvore. Dona Aurora lavou as mãos, pediu toalha e água. Marta trouxe tudo, vigilante. Dona Aurora pegou uma pedrinha, aqueceu-a e deslizou-a nas têmporas de Sofia, delicadamente. Pode estar fresquinho, avisou. Tá gostoso, vovó, Sofia murmurou, relaxando. Enquanto esperavam, Dona Aurora contou uma história. Era uma vez uma princesa que, depois de um susto, achou que tinha perdido a voz. Mas ela não tinha perdido, só aguardado num cantinho seguro, esperando se sentir forte para cantar de novo. E um velho sábio, seu avô, dizia que o canto estava lá, esperando a coragem. Contava com calma. Rodrigo percebeu que Sofia respirava sem ansiedade. 15 minutos depois, Dona Aurora limpou o rosto de Sofia. Pronto, minha estrela. A pedrinha já cumpriu sua parte. Sofia piscou, ficou quieta, testando o ar. Vovó, eu acho que eu sinto mais um cheiro. O cheiro da sua casa, do bolo de fubá. Rodrigo e Marta se olharam. Podia ser sugestão, imaginação. Mas Sofia estava calma, e aquela calma era rara. Cheiro é começo, Dona Aurora disse. Quer dizer que a parte de você que se escondeu tá querendo voltar. Marta mordeu o lábio. A senhora acha que precisa de mais vezes? Cada pessoa tem seu tempo, filha, mas tem que querer e ela quer. Eu quero, Sofia confirmou. Dona Aurora olhou para Marta, sem jeito. Eu posso voltar amanhã, mas é difícil ir e voltar. Às vezes não tem dinheiro para o ônibus e tenho medo de chegar atrasada. Marta respondeu antes de Rodrigo. A senhora pode ficar aqui em casa, no quarto de hóspedes. Marta. Rodrigo sussurrou. A casa é grande, Rodrigo. Ela é minha mãe, e Sofia está mostrando melhora. Se abrirmos essa porta, que seja direito. Dona Aurora ficou parada, como se ninguém nunca tivesse dito algo assim para ela. De verdade? De verdade. De verdade. Naquela noite, depois de Sofia dormir, Marta entrou no quarto de hóspedes com um cobertor e encontrou Dona Aurora sentada, olhando as próprias mãos. A senhora parece mais nova, disse sem dureza. Dona Aurora engoliu em seco. Minha mãe falava que a alma da gente tem a idade que a gente sente, filha. Marta ficou em silêncio. A rigidez cedeu. Se a senhora fizer minha filha sofrer, eu não quero machucar ninguém, ela respondeu. A voz falhou. Eu só sei fazer o que minha mãe fazia, e sinto que ela tá presa num medo grande. No dia seguinte, Marta encontrou Dona Aurora acordada cedo, tomando café na cozinha, olhando pela janela, como quem ainda não acredita. A senhora tem certeza do que está fazendo? Marta perguntou. Dona Aurora demorou. Eu sinto onde a tristeza se esconde. Na Sofia, sinto que o medo subiu para a garganta. Não é da voz, é medo do que ela ouviu e não pôde falar. Rodrigo ouviu e pela primeira vez não interrompeu. A segunda sessão foi parecida. Dona Aurora contou outra história. Uma menina que perdeu a voz após uma briga e só voltou a falar quando a família a fez sentir segura para contar o que guardava. Dona Aurora não olhava as pedrinhas, mas o rosto de Sofia, atenta à respiração, ao corpo. Quando tirou as pedrinhas, Sofia virou a cabeça para Marta. Mãe, tem alguém aí, é você? Marta sentiu as pernas enfraquecerem. Sou eu, filha. Sou eu. Rodrigo se levantou, mãos tremendo. E eu? Eu vejo uma sombra com forma de gente. Sofia disse. Mas eu sei que é você, pai, porque eu sinto sua voz perto. Dona Aurora assentiu como esperado. É assim. Primeiro o coração reconhece. Depois a palavra acompanha. Mais tarde, Marta pediu para conversar com Dona Aurora.
No escritório, quis entender melhor, sem ironia. Como a senhora sabe que foi medo? Dona Aurora perguntou sobre a separação. Marta e Rodrigo trocaram um olhar. Era o assunto que evitavam perto de Sofia. Mas Marta respirou e contou. As brigas, os gritos, o divórcio, as ameaças de ir embora e deixar a menina. E o que ela falou depois? Dona Aurora perguntou. Marta lembrou, garganta apertada. Perguntou se a gente ia parar de brigar, e depois falou que não queria ouvir mais nada ruim, e não queria mais falar para não piorar as coisas. Dona Aurora assentiu. Então a cabecinha dela fez uma conta. Para não ouvir coisa ruim e não piorar, é melhor não falar. Marta virou o rosto para a janela chorando baixo. Isso faz sentido. E dá para resolver? Rodrigo perguntou. Dona Aurora não prometeu milagre. Dá para ajudar ela a lembrar que agora tá segura, e que falar não significa reviver a briga. Significa se libertar. Naquela noite Marta e Rodrigo fizeram o que evitavam havia meses. Sentaram na cama de Sofia e falaram do divórcio sem fugir. Prometeram não brigar com a verdade. Sofia chorou. Disse que achou que ia ficar sozinha, e que a culpa era dela. Marta abraçou e repetiu que não ia embora. Você não precisa carregar isso sozinha, filha. Rodrigo disse. A gente carrega junto. No terceiro dia, Dona Aurora contou a história de um passarinho com medo de cantar, que achava que seu canto traria tempestade, mas descobriu que era o sol que aquecia a floresta. Quando Dona Aurora tirou as pedrinhas do rosto de Sofia, o silêncio ficou pesado até a menina sorrir. Mãe, você tá com um vestido azul claro. Marta olhou para baixo. Era azul. Rodrigo se aproximou, tremendo. E eu, filha? Sofia virou. Você tá com uma camisa branca, e seu cabelo tá meio bagunçado. Marta chorou e abraçou a filha. Dona Aurora não comemorou alto, só disse. Não foram as pedrinhas, foi você, Sofia. Você decidiu ser corajosa de novo. A partir dali, Sofia quis falar tudo. As cores do jardim, nomes dos bonecos, o rosto dos pais, histórias da avó. Mudou por dentro. Ficou mais aberta, gentil, atenta aos sentimentos. Pela primeira vez em quase um ano, voltou a fazer perguntas sobre o mundo. Dona Aurora, por outro lado, começou a existir naquela casa como alguém que sempre deveria ter estado ali. A forma como ajudava os funcionários, agradecia por um prato de comida, perguntava antes de pegar algo, lembrava Marta. Sabedoria e caráter não vêm da conta no banco. Na semana seguinte, Dona Aurora disse que precisava voltar para sua casa, com medo de dar trabalho. Não quero atrapalhar, ela repetiu. Sofia ficou abatida. Gosto da senhora aqui. Dona Aurora olhou para Marta e Rodrigo, envergonhada. Só não quero que se arrependam de ter confiado. Marta e Rodrigo se olharam, a decisão já tomada. Mãe, Marta disse. Se a senhora quiser, a gente quer que a senhora fique. Rodrigo completou, voz firme. Como parte da nossa família. Dona Aurora chorou em silêncio, mãos tremendo. Vocês me teriam mesmo? Se a senhora quiser fazer parte da nossa família. Sim, Marta respondeu, sem teste. Família. Sofia abriu um sorriso grande. Então a senhora vai ser minha vovó de verdade aqui. Nos meses seguintes, a vida virou outra. Não foi só o retorno da voz de Sofia. Foi como se uma casa inteira voltasse a respirar. Marta e Rodrigo perceberam que na luta tinham virado gente que apenas funcionava. Dona Aurora não trouxe só pedrinhas e histórias, trouxe presença. Rodrigo usou parte da fortuna para montar um espaço de acolhimento para crianças com traumas. Dona Aurora começou a ajudar outras crianças com sintomas inexplicáveis. Silêncio, medo, crises, dores sem causa, sempre com o tripé de histórias ancestrais, carinho, segurança e afeto. Marta organizou rodas de conversa para a paz, entendendo que a dor infantil isola a família. Rodrigo batizou o projeto de Centro de Acolhimento Sementes de Esperança, em homenagem à sabedoria de sua mãe.
Dona Aurora insistiu que as histórias de sua mãe fossem lembradas por plantarem a semente. Alguns profissionais observaram, outros desconfiaram. Dona Aurora nunca fingiu ser médica. Não sei explicar bonito. Eu só sinto, ela dizia. E sei contar histórias que lembram as pessoas de quem elas são. Vieram crianças como Rafael, Luísa, Miguel. Dona Aurora tratava cada um com calma. E Sofia era a primeira a dizer: eu sei que dá medo, mas você não tá sozinho. Um dia, Marta sugeriu visitar o lugar onde Dona Aurora cresceu. Rodrigo topou, Sofia também. Viajaram para um povoado simples, rua de terra, casas baixas, gente que se conhece. Assim que Dona Aurora desceu, vizinhos apareceram. Aurora. Uma senhora chamou. Meu Deus, que bom te ver. Dona Aurora sorria tímida, sem saber receber carinho. No fim do dia, foram ao pequeno cemitério. A lápide de Dona Maria era simples. Uma cruz de madeira e uma frase. Plantou sementes de cura que floresceram em outras mãos. Dona Aurora se ajoelhou, quieta. Sofia ajoelhou-se ao lado. A senhora sente saudade? Sofia perguntou. Sinto, minha flor, mas acho que ela queria isso. Ela sempre falava que a gente encontra as pessoas certas quando precisa. Um senhor idoso, seu Zé, vizinho antigo, aproximou-se. Dona Maria falava de vocês. Disse, deixando Marta e Rodrigo paralisados. Como assim? Marta perguntou. Nas últimas semanas ela dizia que a Aurora ia encontrar uma família que precisava dela e que ela ia ajudar uma menina que tinha perdido algo, mas ia encontrar de novo. Dizia que a Aurora ia se sentir mais inteira. Rodrigo sentiu um arrepio. O que era coincidência, o que era fé, o que era o jeito misterioso da vida costurar as coisas. Ele não sabia. Só sabia que ali, diante daquela cruz simples, não tinha volta. Dona Aurora já era deles. De volta à cidade, o trabalho cresceu. Um hospital convidou Dona Aurora e Sofia para conversar com médicos e psicólogos. Dona Aurora ficou nervosa, com vergonha de não ter estudo. Não precisa ter palavras perfeitas, Marta disse. Precisa ter verdade. No auditório, Dona Aurora foi direta. Não sou doutora. Só aprendi umas coisas com minha mãe que funcionam. Sofia completou. Eu não falava. Eu voltei a falar. E não foi só por pedrinhas. Foi porque eu voltei a me sentir segura. A vovó me tratou como alguém inteira, não como um problema. Uma psicóloga pediu demonstração com um menino que não falava. Dona Aurora aplicou as pedrinhas. E contou a história de um gigante que guardou palavras com medo de brigas. No fim, a fada dizia que as palavras eram dele e que falar não era culpa. Quando Dona Aurora tirou as pedrinhas do rosto do menino, ele sussurrou, obrigado. O auditório inteiro se emocionou. Para Dona Aurora, aquilo valia mais que aplauso. Era uma criança voltando a existir. As cartas chegavam de todo o país. Um dia, Rodrigo entrou com um envelope oficial. É da Secretaria de Educação, anunciou. Dona Aurora arregalou os olhos. Eles querem o quê? Querem incluir uma versão do método da Dona Maria num programa de cuidado emocional infantil. Treinar profissionais para reconhecer quando o corpo grita por um medo que ninguém ouviu. Dona Aurora ficou sem fala. Sofia segurou a mão dela. É sua mãe indo longe. Sofia disse, querido amigo, se esta história tocou seu coração, deixe seu carinho, compartilhe e comente de onde você nos ouve. Uma sugestão. A sabedoria dos mais velhos é um tesouro. Isso nos ajuda a espalhar mais afeto. A integração de Dona Aurora não foi só um gesto emocional. Virou papelada, entrevistas, perguntas que Dona Aurora nunca ouvira. Marta foi pessoalmente a cada lugar, segurando a mão dela como filha desde sempre. Quando o juiz perguntou se ela entendia o que significava ganhar uma família, Dona Aurora respondeu baixo. Significa não dormir com medo de ser esquecida. Significa ter um lugar. A decisão saiu meses depois. Dona Aurora recebeu um sobrenome, mas mais que isso, um quarto só dela, reconhecimento formal,
A primeira vez que se sentiu verdadeiramente vista e valorizada. Rodrigo insistiu que ela participasse ativamente da fundação. Sabedoria não substitui a experiência, mãe, Rodrigo dizia. A gente vai juntar os dois. Dona Aurora passou a receber as famílias no centro de acolhimento, sempre com Sofia por perto. E Sofia percebeu que às vezes Dona Aurora carregava humildade excessiva. A senhora não tá tirando nada, vovó, Sofia falou. A senhora tá somando. Pouco depois chegou uma família do Nordeste. Seu Antônio e Dona Josefa, agricultores, com a filha Clara, de 5 anos, que mantinha os olhos fechados desde que viu os pais brigarem violentamente. Não era cegueira, era pavor. Dona Aurora não forçou, sentou, falou devagar, pediu permissão. Clara, não vou te obrigar a falar, só vou ficar aqui do seu lado até você lembrar que agora tá segura. Foram dias. Primeiro Clara abriu os olhos sozinha no quarto. Depois abriu com Sofia, que descrevia as belezas do jardim. Na semana seguinte, durante uma sessão, Clara abriu os olhos e disse tremendo: Mamãe, seus olhos são grandes. Dona Josefa chorou. Seu Antônio abraçou a filha, repetindo obrigado. Para Dona Aurora, não era medalha, era lembrança. O medo pode ser enorme, mas não precisa ser para sempre. Os anos passaram. A fundação ganhou equipes. Dona Aurora escreveu livrinhos de histórias terapêuticas. Marta virou referência em acolhimento. Rodrigo aprendeu a usar o dinheiro como ferramenta, e Sofia cresceu com maturidade, sem amargura. Dona Aurora e Sofia mantiveram um hábito. Todo domingo voltavam à cozinha da avó, onde tudo começou, não por nostalgia, mas por memória, para lembrar que o começo foi pequeno, quase improvável, e que o amor entra na vida com cheiro de bolo de fubá, simplicidade de uma história e teimosia da fé. Anos depois, já adultas, sentaram na mesma mesa. Perto, a neta de Sofia, Lia, desenhava e um rádio tocava cantigas antigas. Sofia olhou para Dona Aurora. Qual foi o verdadeiro milagre, vovó? Você voltar a falar. Dona Aurora arriscou. Não. A senhora voltar a se sentir amada e importante. Vovó. A gente virar família de novo. Dona Aurora ficou com os olhos cheios. Eu sempre achei que estava vindo para salvar você. Disse. Mas vocês salvaram foi a mim. A gente se salvou junto. Sofia respondeu. E isso é família. Do outro lado da cozinha, um casal estava sentado com um menino de olhar baixo, rosto cansado. Apertava os dedos inquieto. Dona Aurora e Sofia se olharam, reconhecendo o começo de outra história. Com licença. Dona Aurora disse educada. Tá tudo bem? O homem levantou o rosto, olhos vermelhos. Estamos passando por um tempo difícil. Ele quase não fala desde que viu a nossa casa ser roubada. Dona Aurora se agachou até a altura do menino. Oi, como você chama? Pedro, ele murmurou. Que nome bonito, Pedro. Posso te contar uma história? É sobre um menino que perdeu a voz, mas encontrou de novo. Pedro levantou o olhar, e por um segundo, um brilho apareceu. Pode. Dona Aurora sorriu. Sofia sentou ao lado e ali na mesma cozinha, com cheiro de bolo, barulho de cantiga. Uma nova semente de esperança começou a nascer. Simples como uma frase, forte como uma família que aprende a abrir espaço e a valorizar a sabedoria que o tempo ensina.